Oi pessoal, tudo bem? No episódio de hoje a gente vai falar da série Cobra Kai. É uma série da Netflix que ela se relaciona com o Karate Kid 1. Tem vários Karate Kids, mas especificamente com o primeiro, que trabalha com o protagonista Daniel LaRusso e com o antagonista dele, Johnny Lawrence. E agora, nessa série, quem é o protagonista é o Johnny e o Cobra Kai, que é o rival do Miyagi-Do, do Daniel. O Johnny, ele retorna com o Cobra Kai, e isso tem uma grande influência nos jovens, porque o Cobra Kai é um ambiente extremamente violento, não por ele ser para ensinar karatê, essas coisas para as crianças, mas é que até um pouco diferente do Miyagi-Do, ele não ensina a defesa, ele ensina o ataque. Então, aí os jovens eles começam numa onda tão violenta que o Daniel se sente na obrigação de voltar com o Miyagi-Do para combater o Cobra Kai. E é aí que começa tudo. Isso é só mais ou menos uma sinopsezinha de uma série, porque na verdade o que a gente vai trazer aqui? A gente vai trazer o Rob, que é o filho do Johnny. A gente já começa com ele começando Um ator infracional. Isso, exatamente. Aí, como a Renata falou aqui, a gente não fala sobre delitos, a gente não fala sobre crimes. Porque ele é menor de idade. Exatamente. O Rob é menor de idade. Menores de idade, eles cometem atos infracionários. Tá bem? Inclusive, não se fala de pena, não se fala de nada disso. A primeira cena com ele é o quê? É ele ludibriando um cara pra pensar. Isso aí. Ele engana o cara pra ele pensar que ele trabalha naquele local pra ele conseguir pegar um notebook e depois ele vende. No caso, a mãe dele é ausente, ele não tem contato com o pai. Ou seja, os genitores são apenas genitores, não são pais. Exatamente, nesse começo é assim mesmo, e aí é que é um grande problema, porque é ele que tem que cuidar de todas as contas da casa. Mas aí, tá, tem toda essa história, ele começa a se envolver com o Daniel, ele entra pro karatê, e aí ele vira o principal do Miyagi-Do, enquanto o Miguel vira pupilo do Johnny e vira o principal do Cobra Kai. E aí a gente pula pro futuro, pra uma temporada, final de temporada, onde os dois eles estão tendo uma briga física, eles estão lutando karatê no colégio, e aí o Rob dá um golpe nele que o Miguel, ele cai da escada e ele bate as costas. Ele fica extremamente machucado. Na próxima temporada, ele mostra que, tipo, ele tem dificuldades pra ele conseguir voltar a andar, demora bastante tempo. Mas o tempo que ele ficou no hospital desacordado também, foi muita coisa, sabe? E como a gente já falou anteriormente, quando a gente foi falar sobre saúde nos Estados Unidos e tal, não é fácil ter o tratamento. O Miguel, ele não é rico. Ele é uma pessoa humilde, então tipo, é difícil. Exatamente. Então, o acesso à saúde pra ele foi muito difícil. Tiveram que fazer, tipo, uma vaquinha, sabe? Tipo, lava-jato e tal. Mas, enfim, voltando pro assunto. Aí, aqui, o que a gente tá falando? O Rob, então, ele é mandado pro reformatório. Que aqui a gente não chama de reformatório, há muitos anos. Muita gente ainda fala isso. Mas esses ambientes a gente tem aqui também, que são pros jovens. Mas a gente não trata como se fosse uma cadeia para menor, não é uma penitenciária para as menores. É um local onde esses jovens, eles podem aprender a, quando eles saírem, não cometerem aqueles atos novamente. Aqui estamos falando na teoria, tá? Isso, exatamente. Eles também não ficam lá depois dos 18 anos, né? Claro, que aí eles já são maiores de idade. Mas a questão é que uma coisa interessante é que a gente já pensa imediatamente quando a gente fala de atos infracionários que a gente vai direto, manda pra lá e deu. Não é bem assim, tem várias questões, a pessoa ela pode ser divertida, comunicação pros pais também, tem várias outras coisas que inclusive tem no ECA que fala sobre isso. São anteriores, então ir pra CASE, que é a CASE que atualmente já foi FEBEM, é a última das opções. Exatamente. Então, e aqui a gente vê que com o Rob não foi o que aconteceu. Ele foi mandado imediatamente. E sendo que aqui o que a gente tá falando, ele não tinha a intenção de matar o Miguel. E foi tipo num surto de raiva de uma coisa que o Miguel falou pra ele, que ele pegou e ele deu o golpe. Não foi, ele não tinha intenção de matar.
Então, só assim, adquirir gravemente, como diria o Doc. Exatamente. Foi movido pela emoção. Exatamente, ele não estava pensando na hora, sabe? Então, é uma medida extremamente radical e extrema ele ter sido mandado para lá, apesar de depois ele ter saído numa espécie de semiaberto, que inclusive até também na nossa teoria também fala sobre isso, né? Sobre ter um regime semiaberto, isso para não ficar 100%, até porque aqui a gente fala muito sobre superlotação, né? Que tem tantos lugares quanto nesses ambientes. Para os jovens e adolescentes também se aplica. Exatamente, porque se a gente for pensar se já é ruim para os adultos terem na penitenciária superlotados, porque isso dificulta muito a ressocialização, para os jovens é pior ainda. Então tem que ter sempre pensar nisso, pensar nos direitos humanos, como a gente sempre fala, né? Então, o pessoal que é punitivista surta, nos nossos episódios a gente nunca vai defender o punitivismo extremo. Porque não é solução, né? Não é, nós somos adeptas a reduzir e ressocializar. Reduzir a penalização e ressocializar. Somos a favor dos direitos humanos. Exato. E aí, nisso, o que a gente conclui? Que foi uma medida muito drástica, desnecessária também. Porque, na verdade, depois, nas próximas temporadas, dá pra ver que ele ter sido mandado pra lá, pro reformatório, na verdade, não fez nenhum bem pra ele. Foi pior. Muitas então, vezes. Isso, no que a gente puder adaptar aqui pra dentro da nossa sociedade, não excluir esses indivíduos, é o melhor. Porque o retorno é muito delicado, por mais que ele não estava preso. Ele tem o histórico de vida das pessoas, ele tem um histórico que ele foi pra casa. Então, isso é muito delicado. E tem vários relatos para cada pessoa é de uma forma ir para essa reabilitação, digamos assim. Que eu trato como reabilitação, mas não é outro adequado. Tem vários relatos, tem gente que, isso salvou minha vida, e tem gente que vem pior. Então, é muito relativo. A ideia como a Raquel falou, último caso, da advertência, contato os pais, faz qualquer outras das medidas. Serviço comunitário também pode ser feito. Isso é muito, muito utilizado, principalmente em cidades menores, assim, tu vê acontecendo mais, porque cidades menores é menos gente, obviamente. Sim, Então tu vê, o pessoal vai pintar meio fio, o pessoal vai limpar banheiro, o pessoal vai trabalhar no hospital. Então é bem bacana, traz essa galera pra uma realidade que muitas vezes não é a deles, de, eu fiz tal coisa, e ainda eles aprendem, às vezes, no serviço comunitário, uma outra atividade que pode ser útil para a vida deles. Isso eu acho muito bacana no serviço comunitário. Também eu acho que dá para trazer que não deve ser uma forma de punir o jovem no serviço comunitário. Porque não é uma punição, tu vai botar ele para uma atividade que vai humilhar, que vai punir. Não é essa a ideia. Tu fazer isso, tu tá sendo punitivista com ele e tu tá violando direitos humanos. Tu tá violando a dignidade desse jovem. Então, eu acho sensacional a questão do serviço comunitário. Assim, minha história de vida, não fiz serviço comunitário, mas na família tem assistente social, então eu trabalho com isso. É muito bacana, os resultados que eu vi, assim, acompanhando com a minha mãe, é muito bacana. Então, qual é o posicionamento que a gente tem? De não ir pra casa, apenas em última hipótese. Porque se tem resultado, sem precisar ir, também se tem resultado indo, resultado positivo. Mas... essa questão, né? Também tem que as pessoas acabam convivendo com outros jovens que talvez tenham cometido delitos mais graves. Não tem essa separação, né? Mais graves, exatamente. E aí há uma certa influência também, né? São jovens, a gente tem que pensar se o que a gente já vê de adolescentes, essas coisas, a gente já diz, isso só pode ser coisa de adolescente. Aí vocês imaginam juntando todos esses adolescentes, vários adolescentes cometeram atos infracionários no mesmo ambiente. Então a gente tem que pensar até pro futuro, porque como eu disse, eles não vão ficar ali para sempre. Vão ficar, inclusive, para as pessoas, inclusive que são a favor das pessoas ficarem presas para sempre, prisão perpétua, pena de morte, essas coisas. Não tem isso para os jovens. Não tem. Pela maioridade. Porque, pelo amor de Deus, né? E aí, inclusive, as pessoas, elas tentam diminuir, né? Botar para 16 anos, para as pessoas poderem ser presas, mas não é uma coisa muito fora da casinha, porque as pessoas, esses
jovens com 16 anos é uma mentalidade muito diferente da gente. No atual momento. Exatamente. 20 e tantos anos. Exatamente. É completamente diferente, são realidades diferentes. A maturidade totalmente diferente. Exatamente. Pensem assim, ó, quando vocês pensarem assim, pô, tem que reduzir a maioridade para 16. Tu tinha maturidade aos 16 anos, que tu tinha a partir dos 18, é outra vibe. Tu ainda tá até no colégio. Sim, e lembrar, inclusive, coisas que a gente já até comentou em outros episódios também, é que muita gente comete atos infracionários enquanto menor, mas não considera. E nunca mais comete nenhum delito. Passou ali, daí virou delito, depois de uma maioridade. Não comete nenhum delito. Então não dá pra te julgar eternamente o que a pessoa fez quando era adolescente, que ainda tá em fase de desenvolvimento, muitas vezes é inconsequente e... Exatamente. Então tem que São ter coisas um que cuidado. E é por isso que existe o ECA, porque eles precisam de um cuidado diferente para crianças e adolescentes. Exatamente isso. E era isso que a gente queria trazer pra vocês no episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Isso. Comentem bastante, digam pra gente as séries que vocês querem que a gente assista. Nos siga nas redes sociais. Curte. Ativa o sininho. Se inscreve. E compartilha pra todo mundo. Se inscrevam no canal porque ajuda a gente a alcançar mais pessoas. O nosso intuito é desmistificar, então nos ajudem a fazer isso. A gente não tá ganhando nada aqui financeiramente fazendo isso. Sim, então, ajudem a gente e vamos construindo junto. Isso aí, gente. Obrigada. Até a próxima. Beijo. Tchau.